se determinar a qualidade da água, se analisa a presença de alguns metais. Olha só que interessante. Nós já vimos que os metais pesados são prejudiciais à saúde. Nas águas que são usadas por uma indústria, primeiro eles são precipitados, se depositam no fundo dos tanques. Depois eles são separados da água por filtração. Só então essa água é devolvida aos rios para evitar a poluição. Bom, mas tudo isso a gente já sabia. Na nossa teleaula de hoje nós vamos aprender uma coisa nova. A qualidade da água depende da quantidade de metais que existe nela. Uma substância pode ser tóxica em grande quantidade, mas pode ser benéfica em doses pequenas. Exatamente isso que nós vamos discutir na nossa teleaula de hoje. Nessa teleaula, a gente vai aprender que uma substância pode ser tóxica, dependendo da sua concentração. Vamos ver que muitos metais que são tóxicos em grandes quantidades existem em pequena quantidade no nosso corpo. Vamos ver ainda que resíduos sólidos das indústrias devem receber um tratamento especial para não poluir a região. Maristela, eu aprendi uma coisa que você não vai acreditar. Ô, Maristela, você está doente? Oh, meu Deus, que resfriada. Já tomou remédio? Aspirina? 3? Só agora de manhã? Ô, Maristela, mas é muito... Você é exagerado em tudo, hein? Escuta, Maristela, você não pode falar, mas você pode ouvir. Quer aprender mais sobre os metais? Olha só. Olha os elementos que o pessoal analisa para verificar a qualidade da água. Tem bário, cádmio, chumbo, cobre, crômio, mercúrio, zinco, manganês, ferro e níquel. Nossa, tem todos esses metais na água? Eu tinha certeza que eu não ia conseguir ficar fora dessa descoberta. Mas será que todos formam precipitados para serem retirados da água usada? Puxa, boa pergunta, porque se não formar um composto insolúvel, não dá para precipitar. Não dá para separar da água. Ah, mas vai ver que não precipita com uma substância, mas precipita com outra. Você lembra que a quantidade de íons para precipitar variava de uma substância para outra? Uhum. Bom, mas como é que a gente pode ter certeza? A superáurea. Ô, Maristela, será que dá pra você tomar conta da banca aqui sozinha enquanto eu dou um pulinho lá no laboratório e volto? Pode ir, claro que pode ir. Senão você vai ficar tão encafifado que aí eu vou ficar com mais dor de cabeça ainda. Ai. Bário, cádmio, chumbo, cobre, crômio, mercúrio, zinco, manganês, ferro e níquel. Então, quase todos os metais que você me falou formam hidróxidos insolúveis. Ah, formam precipitados ao se misturarem com hidróxido de sódio. Isso. O bário é o único deles que não forma hidróxido insolúvel. Mas aí não tem problema, porque o bário precipita com carbonato. Ah, o nosso velho carbonato. Dando carbonato de bário, que é também um precipitado insolúvel. Mas mesmo que a água do rio tenha sido limpada precipitando esses hidróxidos, sempre fica um pouquinho desses íons na solução. O organismo humano precisa de uma quantidade mínima de cobre. Não, mas não é possível. Deixa eu ler de novo. Ah, mas aqui está dizendo que o homem precisa de cobre. Mas será que eu estou com febre? Eu acho que eu estou delirando. As indústrias não são obrigadas a precipitar os metais da água usada porque são tóxicos à saúde? Mas se a gente precisa, então não era melhor deixar os metais na água ou não? E eu não estou entendendo mais nada. Realmente nós precisamos de quase todos esses metais, mas em concentração muito, muito baixa. A questão toda está na quantidade do que você ingere. Qualquer coisa pode fazer bem ou mal. Como assim qualquer coisa pode fazer mal? Depende da quantidade que você ingere. E depende também do quanto daquilo que você ingere o seu organismo é capaz de absorver. Bom, explica de novo que essa eu não entendi. O bário, por exemplo, é muito tóxico. Nós já vimos que ele pode ser precipitado como carbonato de bário e assim tirado dos efluentes industriais antes da água usada ser jogada de volta aos rios. Se você beber água com íons de bário, sua saúde será prejudicada. Agora, se você ingerir sulfato de bário, nada acontece. Ih, continuo boiando sem entender nada. É que o sulfato de bário é o sólido insolúvel em água. Por isso ele não é absorvido pelo organismo humano. O sulfato entra no estômago, vai para o intestino e é eliminado sem se dissolver. Bom, quer dizer que o sulfato de bário não é venenoso?
Bom, eu acho que isso pouco importa. Quem é que vai querer comer sulfato de bário? Querer ninguém quer. Mas ele é usado, por exemplo, quando se precisa tirar uma radiografia do abdômen. Quer dizer que aquela substância que a pessoa precisa ingerir antes de fazer exame tem sulfato de bário? Na verdade, é uma suspensão de sulfato de bário que vai para o estômago. O sulfato de bário não deixa os raios-x passarem. Como o estômago está cheio dessa substância, os raios-x não passam. E aí aparece na radiografia a imagem bem nítida do estômago. Daí o médico pode dizer se tem problema ou não. Puxa, jamais imaginaria que fosse assim. Bom, já que estamos falando em medicina, quer dizer que os remédios também podem fazer mal. Qualquer coisa em excesso pode fazer mal, principalmente remédios. Sim, mas aspirina também? E aspirina não é remédio, Clóvis? Nossa, hoje cedo a Maristela já tomou 3 aspirinas. A aspirina, que parece tão inofensiva, também pode causar graves problemas se for tomada em grandes quantidades. A dose do remédio, que é receitada pelo médico, deve vir escrita também aqui na bula. Ela que indica a quantidade de remédio que a pessoa deve tomar por dia. Nem mais, nem menos. A dose de um remédio é calculada de acordo com o peso de cada um. Você não pode modificar essa dose por conta própria, porque isso pode trazer grandes problemas. Maristela, quantas aspirinas você tomou mesmo hoje de manhã? 3. E nem se preocupou em ver a dose do remédio. Eu tomei logo 3 pra sarar depressa. Quem foi que te disse que aumentando a dose é melhor, é mais rápido? E quem te disse que não é assim? A Áurea. Você não pode aumentar a dose porque o efeito do remédio depende da concentração do remédio no corpo. Se a concentração for alta demais, o remédio se transforma num veneno. Além disso, tudo o que você come ou toma leva um tempo para sair do corpo. Isso acontece também com os remédios. E é por isso que não se pode mudar, por conta própria, nem a dose e nem os horários de tomar o remédio. Entendeu, Maristela? É como quando a gente bebe uma cervejinha. Depois de um tempo, o álcool some. Eu não entendi, não. O que isso tem a ver com tomar remédio? O remédio, depois de um tempo, some do corpo. Se você tomar o remédio antes do tempo, o que acontece? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Você pode não ter eliminado ainda a dose anterior. Aí, se você toma outra dose, aumenta a concentração de remédio no corpo. É isso. É como se você tivesse aumentado por conta própria a dose do remédio. E se chegar a uma concentração acima do ideal para o seu peso, pode acabar fazendo mal ao invés de fazer bem. Vamos fazer de conta que esse líquido branco que está aqui dentro deste tubo é um remédio que está sendo gradativamente eliminado pelo organismo. Até aqui, nessa faixa azul, o remédio está numa concentração insuficiente, não faz efeito. Nessa faixa verde, é a quantidade calculada na dose ideal. Acima daqui, na faixa vermelha, o remédio passa a ser tóxico. Quando o líquido chega aqui, na borda inferior da faixa verde, significa que está na hora de tomar nova dose para se ter o efeito desejado. Tudo isso foi calculado segundo o peso da pessoa. Então, nova dose está sendo ingerida pelo corpo. Mas se você tomar outra dose antes do tempo, olha só o que vai acontecer. Você vai ter uma dose do remédio ainda no corpo e vai receber mais, ultrapassando a quantidade ideal para o seu peso e entrando na faixa vermelha, onde o remédio passa a ser tóxico. Por isso, o remédio tem que ser tomado na hora certa e na quantidade certa. No caso dos antibióticos, por exemplo, remédios que têm essa tarja vermelha aqui só devem ser vendidos com receita médica. São remédios usados para combater alguma infecção. Eles matam o micróbio, ou melhor, a bactéria que está provocando a infecção. Se o antibiótico mata a célula da bactéria, ele também pode matar as células do nosso corpo. Por isso, o antibiótico deve ser tomado na hora e na quantidade certa. Não é mesmo, seu Pedro? Perfeitamente. Se a gente tomar a menos, o medicamento não combate as bactérias. Se tomar a mais, prejudica o próprio doente. E se o tratamento for interrompido antes do prazo? Esse é que é o principal problema. Muitas pessoas, quando começam a melhorar, interrompem o tratamento. Sabe o que acontece? Podem sobrar algumas bactérias. São poucas, mas elas podem provocar novamente a doença, e mais forte ainda. Mas se elas são poucas, como é que elas podem provocar mais doença?
Se as pessoas interromperem o tratamento antes do prazo, o que acontece? As bactérias que sobraram e que foram as mais resistentes começam a se multiplicar rapidamente, dando origem a mais bactérias resistentes ao antibiótico e provocando novamente o aparecimento de uma infecção mais forte. Aí, nesse caso, o antibiótico não funciona mais. E se o antibiótico é tomado em intervalos irregulares? Bom, se o antibiótico é tomado em intervalos irregulares, então aí é pior ainda. As bactérias adquirem resistência mais facilmente. Nos intervalos em que a concentração do remédio no organismo é baixa, as bactérias se reproduzem e dão origem a bactérias resistentes. Puxa, eu não sabia que a concentração dos remédios no corpo da gente era tão importante assim. Um pouquinho a mais pode ser perigoso. No seu caso, dona Maristela, que tomou 3 aspirinas de uma só vez. É verdade, a aspirina baixa a febre. Mas se tomar demais, ataca as paredes do estômago. São os efeitos colaterais. Remédios que têm efeitos colaterais são remédios que provocam algum prejuízo que não está diretamente relacionado com a doença. Todos os efeitos colaterais de um medicamento devem constar na bula. É sempre bom ter consciência do que se está tomando. Remédio só com indicação do médico. Puxa vida, mas esse negócio de concentração é muito importante, né? É concentração de remédio, concentração de metais na água que as indústrias jogam fora. É por isso que a água que sai das indústrias tem que ser tratada antes de ser jogada nos rios. Porque no final, a água dos rios volta para a torneira novamente. Eu li numa reportagem que a legislação exige que isso seja feito. Tá certo, Clóvis, mas um pouquinho de metais a água sempre tem. E é bom pro nosso organismo, não é? Mas só um pouquinho, né? Lembra o que a Áurea falou? O que acontece com os remédios também pode acontecer com certos metais. Em grande quantidade, são tóxicos, mas se não estiverem presentes no organismo humano, também provocam certas doenças. A melhor receita é uma boa alimentação. Agora, um dos graves problemas de envenenamento por metais é que o efeito nocivo pode não aparecer logo. O metal vai se acumulando no organismo, a concentração vai aumentando, até causar a doença. É o efeito cumulativo. Bom, até aí tudo entendido. Tem que retirar os metais das águas usadas pelas fábricas, precipitando os compostos insolúveis. Isso, deixar numa concentração bem pequena que não faça mal para o homem. Então diz uma coisa, o que as indústrias fazem com todo o precipitado desses metais que são retirados da água? Isso não pode ser jogado por aí, porque senão não adianta nada. Vou ver se tem alguma coisa nessa reportagem. O que será que é feito com o sólido desses metais que se formam? Pequena cena de suspense. Achei. Olha o que está escrito aqui. Na forma de sólidos, o volume é muito pequeno. Geralmente são enterrados ou misturados a materiais que não entram em contato direto com as pessoas, como, por exemplo, o concreto. Será que na parede da minha casa tem precipitado de algum metal? Olha só, essas fotos aqui, Maristela. Aqui diz que nunca são enterrados em lugares que tem lençol de água por perto. Olha aqui, diz também que são compostos quase insolúveis. A quantidade que se dissolve na água da chuva é muito pequena. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu na nossa teleaula de hoje, hein? Agora é a hora da nossa revisão. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Nessa teleaula, nós aprendemos que mais nem sempre é melhor. Uma substância pode ser tóxica em grande quantidade, mas benéfica em pequena quantidade. Os metais, por exemplo. Vimos também a importância das concentrações dos remédios, porque não se pode aumentar a dose por conta própria. E por que se deve seguir rigorosamente os horários de medicação. Também aprendemos que os precipitados sólidos, que se formam quando as indústrias limpam a água que usaram, recebem um tratamento especial para não poluírem o meio ambiente. Bom, agora que a Maristela já entendeu que não pode sair por aí tomando remédio à torta e à direito, a gente vai deixar vocês com o livro para estudarem tudo o que aprenderam hoje. Estuda direitinho, hein? Até a próxima teleaula. Tchau.